E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Filipe e eu sou um escritor de cordéis. Hoje eu vim aqui falar sobre um assunto que é muito importante para mim, para as minhas obras, né? Que talvez seja o assunto principal que faz com que toda essa obra exista, que é a pregação, né? Lógico que eu sou cristão e tem alguma coisa de pregação em todas as minhas obras. Eu estou ali tentando falar de Deus, ou pelo menos de valores cristãos em todas as minhas obras. E eu vou hoje falar um pouquinho sobre como eu tento colocar esses valores, essa visão de mundo dentro das minhas obras, de uma maneira que não fique chato, que não fique muito assim na cara, sabe, do leitor. Vou pegar um exemplo interessante de como eu fiz isso no livro do Comandante Soso, por exemplo. O livro do Comandante Soso tem como o seu principal tema a liberdade religiosa. E ele abre com uma cena que lembra muito os acontecimentos de Daniel capítulo 3. Para quem não sabe, em Daniel capítulo 3 você tem três amigos de Daniel, que são Sadraque, Mesaque e Abednego, que estão ali tendo que adorar a estátua de ouro criada pelo rei Nabucodonosor. Eles precisam adorar essa estátua, senão eles serão jogados numa fornalha. E aí eles vão acabar morrendo uma morte bem agonizante, né? Bem excruciante. O que acontece é que eles não adoram essa estátua, eles recusam o mandado do rei e acabam sendo jogados na fornalha. Eu simplesmente peguei essa cena e troquei um pouco os elementos. Coloquei, por exemplo, ao invés de uma estátua de ouro que o rei Nabucodonosor criou, que provavelmente deveria ser de algum deus deles, lá na Babilônia, eu coloquei os zumbidos palmares no lugar. Porque a minha visão é que se houvesse mesmo um governo ditatorial como o daquele livro, eles criariam uma religião estatal, uma religião que seria meio que um guarda-chuva para todas as outras religiões, que teria elementos de cada religião, de cultura de cada religião, mas que não seria nenhuma religião, seria todas e nenhuma ao mesmo tempo. E ela teria como um ponto muito forte a presença desses heróis da pátria, esses personagens que seriam interpretados como heróis pelo governo. Esses personagens seriam meio que obrigatórios, você teria que se prostrar perante eles, reconhecer, se prostrar entre aspas, né? Pelo menos reverenciá-los, né? Reconhecer a importância deles e tal. E se você não fizesse isso, você poderia ser perseguido, ou até mesmo, se você fosse muito contundente nas suas críticas, poderia ser preso ou até mesmo ser morto. Essa é a ideia que eu tento passar nesse livro. É um debate interessante que eu quero trazer, porque eu acredito que a liberdade é ameaçada, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão é ameaçada pela pessoa que está lá no poder. Às vezes a pessoa que está no poder quer trazer uma visão de mundo, uma visão religiosa e impor aquilo para as pessoas. E se as pessoas não seguirem aquilo, elas acabam sendo perseguidas. Ou se elas não seguirem, ou melhor, ou se elas seguirem uma religião que seja vista como antiética, uma religião que seja vista como opressora, né? Um termo que é muito usado hoje em dia, aquilo ali também pode resultar em perseguição para aquela pessoa e para os adeptos daquela religião em específico. No caso, nós vemos muito isso com o cristianismo, nós vemos muito isso com a fé cristã. Os cristãos são a religião mais perseguida no mundo. Existem dados do canal Portas Abertas, do site Portas Abertas, que falam de números em torno de 250 milhões de cristãos anualmente sendo perseguidos, perdendo direitos por causa da sua fé, o que é um número maior do que a população do Brasil inteira. Então é um negócio realmente complicado. Ser cristão não é fácil. Esse tema é um tema muito importante que eu trago no meu livro. Em outros livros eu tento trazer essa mensagem de uma maneira diferente. Eu tento colocar personagens cristãos que estão ali na história como exemplos a serem seguidos. Eu tento colocar personagens que têm valores cristãos que já estão colocados
de uma forma ou outra dentro da cultura, e essa pessoa simplesmente por ter uma determinada opinião política, por exemplo, já está carregando aqueles valores cristãos. A opinião mais conservadora, por exemplo, ela já está carregando esses valores cristãos, já está reconhecendo a importância da fé cristã para a sociedade. Eu tento trazer esse tipo de visão para meio que falar de Jesus sem estar precisando forçar aquilo goela abaixo nas pessoas. E eu vejo isso como importante. A gente tem que a todo tempo cumprir a ordem de Jesus e de pregar o evangelho a toda criatura. Mas eu tento fazer isso de uma maneira muito mais velada e de uma maneira que seja interessante dentro da história que eu estou contando, dentro dos personagens, da caracterização de todos eles, que seja algo interessante que dê para você se identificar. É isso. É essa maneira que eu vejo uma forma interessante de você falar do Evangelho, falar de Jesus sem precisar dizer isso de uma forma tão contundente que possa alienar alguns leitores que não sejam cristãos, que já não sejam cristãos. Algo que eu trago muito de Tolkien e de Lewis, que são duas das minhas maiores inspirações. C.S. Lewis, inclusive, como eu já falei, é a minha maior inspiração como escritor. Então eu trago muito isso deles. Nas obras deles, as Crônicas de Nárnia, O Senhor dos Anéis, O Hobbit, você tem essa mensagem cristã, mas ela não é tão explícita. O Lewis fazia de uma maneira mais explícita nas Crônicas de Nárnia. Ele criou o personagem Aslan, por exemplo, que é Jesus. Não é que o Aslan seja uma representação de Jesus. Não, ele é Jesus. Ele realmente é Jesus. Ele só está em outra forma, mas ele é Jesus. No Senhor dos Anéis, o Tolkien faz isso de uma maneira muito mais velada. Ele coloca personagens que representam, que trazem à mente personagens cristãos. O Gandalf pode ser entendido como uma representação de Jesus. A Galadriel pode ser entendida como uma representação da Virgem Maria. E assim por diante. É algo interessante da visão de mundo deles que eu tento trazer para as minhas obras também, para poder espalhar, né, a mensagem do Evangelho, a fé cristã, sem precisar fazer isso de uma forma muito chata ou que acabe desviando pessoas que já não são cristãs. Também colocar todos os personagens cristãos como bonzinhos e todos os personagens ateus como malvadões é algo que simplesmente destruiria a obra. Você tem, por exemplo, o Saquarema, que é um personagem cristão e é um personagem cheio de defeitos. Desde o começo você já vê os defeitos dele, e aqueles defeitos são tão na cara e que às vezes você fica até com raiva dele, se perguntando, cara, por que esse cara simplesmente não deixa de fazer essas coisas? Mas esse é o objetivo mesmo, é mostrar que muitas vezes até a pessoa que é cristã tem muita dificuldade para deixar, por exemplo, um vício ou uma forma de mau comportamento que ela já tem guardada em si. Então é dessa maneira que eu tento criar meus personagens nas minhas histórias e trazer um pouquinho da mensagem do Evangelho. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sino das notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos. Muito obrigado, tchau!